Você tem um sonho de sair do operacional, de ser mais estratégico na sua empresa, de com certeza pensar em estratégias para a sua empresa crescer? Para isso, você precisa adotar passos para que você possa atingir isso. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como você pode equilibrar sua atuação no operacional com ser mais estratégico na sua empresa. Antes disso, curte, compartilhe e ative o sininho para que você possa continuar recebendo conteúdos e continuar crescendo como líder para a sua empresa. Bom, hoje a gente fazer um equilíbrio entre operacional e estratégico é difícil. Sabemos que a agenda de um líder, a agenda de um gestor, ela não é fácil. Por isso, se você quer continuar evoluindo, você vai precisar adotar determinados passos e vai precisar, com certeza, ter uma boa agenda como gestor e como líder. Isso é um primeiro passo que eu vejo e eu adotei, depois comecei a adotar isso. Você ser o dono da sua agenda, você conseguir conciliar a sua agenda entre as suas tarefas, reuniões, que você vai dedicar à estratégia, que você vai dedicar a atendimento ao cliente, você vai ver como vai começar a fluir para que você possa fazer um planejamento de sair do operacional e ir para o estratégico. É claro que em toda empresa tem incêndio para ser apagado. Se você aqui não tem incêndio para apagar na sua empresa, não é melhor nem assistir esse vídeo, você já é um gestor, com certeza que já atingiu o ápice aí. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Porque os incêndios às vezes não acontecem por conta da sua operação interna. Às vezes é alguma coisa que aconteceu no cliente, alguma demanda que apareceu de urgência. Você tem que saber equilibrar isso. Por isso que esse é um dos desafios que o gestor enfrenta no dia a dia. Primeiro, você sabe o que separar o que é operação, o que é tático e o que é estratégico? Primeiro você precisa fazer isso na sua empresa. Se você não fez, separe já. Porque você pode estar ali na sua agenda tão mergulhado nas operações do dia a dia, tão mergulhado nas atividades do dia a dia, que você não consegue nem separar mais qual atividade é o que. Então separe primeiro. Isso aqui é operacional, isso aqui é uma atividade tática, isso é estratégico. Uma das técnicas que eu utilizo até hoje é a matriz de atividades. Então descreva ali quais são as atividades. E coloque uma coluna onde você pode escrever ali se aquela é uma atividade que você pode delegar, é uma atividade que só você pode fazer, é uma atividade que você pode delegar para outro líder, é uma atividade onde ela é altamente estratégica. Coloque uma outra coluna também, onde você pode colocar qual é a urgência daquela tarefa, qual é o prazo daquela tarefa. Isso é muito importante. Então, descreva essas atividades primeiro para que você possa separar o que é operacional, tático e estratégico. Mas antes de separar, acho que é bom explicar um pouco o conceito do operacional, tático e estratégico. Bom, operacional, imagine que você tem a sua equipe. Operacional é as tarefas do dia a dia que sua equipe faz, né? Vamos pegar um exemplo numa empresa de serviço de contabilidade. Imagine que você precisa fazer a geração de impostos de um cliente. Bom, não é o líder que vai fazer isso. Vai ter uma equipe operacional que vai fazer isso. Ela vai manejar os sistemas, as ferramentas. Então, ela vai fazer essa parte operacional. A parte tática, aí a gente já fala sobre planejamento tributário, por exemplo. Será que a gestão dos impostos daquele cliente está sendo feita de maneira correta? Será que ele está no melhor enquadramento tributário? Será que ele pode economizar mais impostos? Isso é uma tática. E o estratégico? Será que esse cliente realmente está fazendo de tudo para que a precificação dele atenda o planejamento tributário? Será que a porcentagem que ele está colocando no preço dele está realmente correta? Como que eu posso ajudar meu cliente nisso? Para entender um pouco sobre a separação, né? Isso de uma tarefa, né? É a mesma tarefa, só que dividida em operacional, tático e estratégico. Então faça isso com as suas tarefas que você tem hoje. Isso é muito importante. Mesmo você como gestor, mesmo tendo uma agenda muito cheia de incêndios também, é muito importante você fazer a gestão das suas tarefas, até mesmo através da matriz, né? Então defina isso é muito importante. Agora, estratégico, né? Como que eu posso saber quanto tempo eu tenho que destinar ao estratégico, quanto tempo eu tenho que destinar para o tático e para o operacional? Bom, tudo isso vai depender do tamanho da sua empresa, do tamanho da sua equipe, né? Então, uma empresa que tem mais ou menos 30 pessoas, uma empresa de serviços,
ela já vai ter uma estrutura de média liderança, né? Além da diretoria, vai ter uma média liderança, provavelmente ali vai ter coordenadores, vai ter analistas e tudo mais. Com isso, você vai conseguir estabelecer melhor as definições entre operacional, tático e estratégico. E vai conseguir dividir melhor o seu tempo. Então, pegando ainda esse exemplo, seria muito importante que você dedicasse aí 70% do seu tempo para o estratégico. É função do principal gestor da empresa, principalmente dos C-levels da empresa, pensar para onde a empresa vai caminhar, pensar nos desafios do dia a dia. Não necessariamente você fez um planejamento estratégico por um ano que ele vai seguir exatamente igual durante o ano. Faça revisões do planejamento estratégico. Nós sabemos que existem fatores externos que podem atingir a sua empresa no mercado que está inserido. Então, fique atento ao planejamento estratégico. Tire tempo, né, pelo menos mensalmente, para você revisar como está indo aquele planejamento estratégico. É muito importante você pensar em como você está oferecendo o serviço para o seu cliente, se você realmente está atingindo o nicho correto, ou até mesmo a persona que você quer atingir é a correta. Tudo isso é estratégia que você tem que pensar para a sua empresa. Quando você pensa em estratégias, depois você vai jogar isso para a média liderança, para o tático, ou seja, eles vão saber como eles vão operacionalizar a estratégia que você definiu para a sua empresa. Por isso, tire tempo. Isso é muito importante para a sua empresa. Eu vejo muitos empresários cometendo erro, que é pensar muito na empresa do cliente, esquecer de pensar na sua. O cliente tem que ser como centro de tudo, mas a sua empresa ele tem que estar ali próximo do centro. Você tem que pensar em como anda a sua empresa também, porque na final é ela que oferece o serviço para o seu cliente. É através dela que o seu cliente vai ter um atendimento de qualidade, um atendimento excelente. Então pense na sua empresa. Agora, como que eu posso fazer isso? Coloquei minhas tarefas e agora como que eu posso fazer a distribuição dessas tarefas? Ou simplesmente delegar essas tarefas. Você vai ver quem tem melhores condições para isso. Se a tarefa tática, você vai com certeza delegar isso para uma média liderança. Dentro da média liderança, você vai ver se isso você vai destinar para um gerente, se vai destinar para um coordenador, como que você vai fazer a distribuição dessas tarefas. Lembre-se que você tem que ver qual é o comportamento de cada pessoa, né? As soft skills, as people skills, né? Que a gente gosta de chamar, e também as competências técnicas. Aí vai ficar mais fácil de você fazer, delegar essas tarefas. É como cultura da empresa, aqui da nossa empresa, ter um resultado, né, dentro da nossa cultura. Então, quando você delega uma tarefa e você tem uma média liderança que conhece sua cultura, está vivendo a sua cultura, você nem precisa falar, por exemplo, de qualidade, de prazo. Eles vão saber, né, equilibrar qual é o prazo de cada tarefa, como que ela tem que ser atendida e quando ela deve ser atendida. É importante também, quando a gente vai delegar tarefas, aí você já pega a participação da parte tática da empresa. Tá, eu vou fazer essa tarefa como? Quais recursos vou utilizar? Vou utilizar algum tipo de ferramenta, né? Qual a tecnologia que eu vou utilizar? Então isso é muito importante que seja definido para cada tipo de tarefa ou para cada área. Aí entra a parte tática também. Qual tipo de ferramenta eu vou utilizar para otimizar o tempo, para que eu possa otimizar meus recursos, né? Hoje a empresa, né, faz parte da estratégia da empresa. Como que eu otimizo cada vez mais os custos que eu tenho na minha empresa? Né? A ordem sempre é cortar custos, mas sem esquecer do benefício que cada custo traz. Né? Então eu vou implementar uma ferramenta na qual vai me economizar muitas horas de trabalho. Implemente. Faz parte da tática ter uma área ali de inovação, ou até mesmo estratégico, né? Ter uma área de inovação dentro da empresa. Olha que é importante isso, né? Há pouco tempo atrás, nós nos preocupávamos apenas em entregar o trabalho. Então, quando você coloca uma área de inovação na sua empresa, isso faz com que o seu trabalho fique cada vez mais eficiente. Você vai entregar a mesma qualidade, a mesma excelência, mesmo atendimento do seu cliente, porém com mais eficiência. Nunca se esqueça disso. Eficiência para a sua empresa. Quando a gente fala de ferramentas, não podemos esquecer dessa gestão dessas tarefas. Então, ajude o seu líder como, né, a sua média liderança ali, pegando ainda o exemplo de uma empresa, né? Vamos colocar aqui, né? Nesse vídeo a gente vai falar sempre pegando uma empresa de 30 colaboradores como exemplo. Então, ajude sua média liderança ali a fazer a gestão dessas tarefas. É muito importante evitar dentro da empresa bairrismos, né? O que quer dizer isso? Às vezes uma área, né, sempre se autodefender. Não deixe isso acontecer na sua empresa. Uma empresa ela é única, né? Ela não é feita de
várias microempresas dentro dela. As áreas elas têm que ser integradas. E é natural, às vezes, acontecer alguns tipos de conflitos. Por isso que aí a importância de você atuar, né? A estratégia da empresa atuar para que isso não aconteça. Estabeleça ritos, né? Entre as áreas. A sua média liderança ela tem que ter livre comunicação com as outras áreas, né? Para que eles possam sempre estar integrados, ter uma sinergia, né? Estarem bem azeitados aí para as operações estarem alinhadas com os objetivos estratégicos que você determinou para a sua empresa. Sim, né? O objetivo estratégico é esse. No planejamento estratégico você chega e determina para a sua empresa. Quando você garante que as áreas estão integradas, você vai garantir também que as atividades diárias elas vão fluir com mais suavidade. Todo mundo ali vai saber onde ele tem que começar, aonde você vai ter que atuar e qual vai ser o resultado. Olha a importância de ter uma integração entre as equipes. Por isso que é importante você criar, mais uma vez, ritos, né? Crie ritos entre a sua média liderança. Outro ponto importante é você fazer uma boa gestão do seu tempo, do tempo da sua equipe e citar um pouco mais sobre recursos aqui nesse vídeo. Então, como que eu estou gerenciando pessoalmente o meu tempo? Será que eu uso o tempo ao meu favor, a favor da minha empresa? Quando a gente fala de tempo, olha que interessante isso. Não é a quantidade de tempo que vai determinar se tal pessoa é eficiente ou se a pessoa está trabalhando muito. Não. Como que a pessoa utiliza aquele tempo, aí sim vai determinar. Isso é papel fundamental do gestor, saber como o seu funcionário está utilizando o tempo dele, se ele está utilizando de modo correto. E a gente nem está falando aqui de matar tempo, não é disso que a gente está falando. Será que ele está realmente trabalhando no processo correto, com as ferramentas corretas, usando aquele tempo de modo eficiente? É seu papel sempre ver isso. Não é papel da equipe operacional, por exemplo, determinar o que ela vai fazer primeiro ou não. Não. Isso sempre é o líder. A equipe ela precisa ser direcionada constantemente. Ah, mas eu preciso sempre estar direcionando a minha equipe. Sim, se você não quer sempre direcionar a sua equipe, você não pode ser um líder, você não está preparado para ser um líder. E quando a gente fala que um líder, desde um coordenador, um gerente, um C-level, isso tem que acontecer. A sua equipe sempre tem que estar direcionada, tem que estar em direção constante. Imagine, você é um motorista de um carro, você não vai deixar a direção do carro. O carro é sua empresa, então você sempre vai direcionar a sua equipe para o trabalho. Você vai determinar o que é urgente, o que é prioritário, o que deve às vezes ter passado na frente por uma questão da sua estratégia. Então, isso é muito importante. Todo vídeo aqui, pelo menos um ponto, a gente vai sempre falar sobre cultura, porque a cultura ela permeia o seu dia a dia, ela está ali acompanhada do seu dia a dia, a sua bíblia do dia a dia. Quando a gente fala de cultura, equilibrar o operacional com o estratégico, a gente fala sobre resultado, a gente fala sobre comunicação, a gente fala sobre transparência, por exemplo, citando o exemplo aqui da nossa empresa. Então, dentro da sua cultura, tem que estar explícito como que cada um vai atuar no seu trabalho, qual é o comportamento que cada um vai ter que atuar. Aí sim você vai conseguir separar ainda mais o operacional do estratégico. E por fim, para você separar o operacional do estratégico, se você ainda não tiver feito isso e quiser, né, alcançar esse objetivo de atuar cada vez mais no estratégico, menos no tático e menos no operacional, você precisa desenvolver as pessoas. Você sabe quem dentro da sua empresa, olha que interessante, você sabe quem dentro da sua empresa quer se tornar um líder? Não é quem você quer que se torne um líder, não. A pessoa primeiro tem que querer, para você poder ajudar. Então tome muito cuidado com isso. Veja competências comportamentais, competências técnicas ou o que a pessoa precisa fazer para se desenvolver para que ela possa se tornar um líder. Quando você faz desenvolvimento ativo de líderes, você vai estar ajudando a sua empresa a crescer, porque você vai estar tirando o tempo que você gasta no operacional, né, que você dedica ali no operacional, tirando o tempo que você dedica para o tático para se dedicar ao estratégico. E estratégia é crescimento. Se sua empresa não tem estratégia, ela não cresce. Se sua empresa não tem um departamento estratégico, esse departamento é você, ela não vai crescer. E empresa que não cresce, ela vai estar para morrer. É isso mesmo, morrer. Então, imagine uma empresa de serviços que ela tem recorrência. Mesmo as empresas que têm recorrência, ela tem que ter estratégia de crescimento. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que com o crescimento da empresa, você vai estar ajudando a sua equipe a conquistar os sonhos delas. Vai estar chegando no objetivo da sua empresa. Vai conquistar os seus sonhos também como pessoa, né? Você, gestor aí que está assistindo, tenho certeza que você tem um sonho pessoal. Então, tudo isso vai ser quando você for para o estratégico. Tenho certeza que você vai conseguir atingir melhor o seu equilíbrio entre as suas tarefas, né? Entre o estratégico, operacional e tático. Agora, um tema que eu gosto particularmente muito de falar, que é o uso de ferramentas, né? Nós temos
uma área aqui na empresa que se dedica sempre a ver novas ferramentas. Além disso, né, as próprias áreas veem novas tecnologias que podem ser usadas para otimizar tempo, eficiência e tudo mais. Você faz isso na sua empresa? O uso, né, efetivo de ferramentas, o uso efetivo de novas tecnologias? Ou você é daquele que tem medo de novas tecnologias? Ou você é aquele que sempre reclama da concorrência, que ela é mais eficiente? Às vezes nem vê como eficiente, às vezes vê como uma concorrência desleal. Não. Pare de enxergar isso e foque no crescimento da sua empresa. Foque em como a sua empresa pode ser mais eficiente através do uso de tecnologia e ferramentas. Procure. Você, como líder, tem que ser curioso. Nós não devemos saber profundamente de tudo, mas nós temos que ser curiosos de um pouco de tudo. Nós temos que ser bem conectados para que nós possamos trazer novos recursos, novas ferramentas. Sim, você ter um bom network ajuda você a trazer novas tecnologias, novas ferramentas. Você vai saber como outras empresas estão trabalhando. E não necessariamente do seu nicho. Você saber como outras áreas trabalham, outros nichos trabalham, outros mercados trabalham. Isso é muito importante para o crescimento da sua empresa. Quando a gente fala numa empresa de serviço, hoje nós ouvimos muito sobre automatizar os processos, robotizar processos. Você já está olhando para isso? Isso não é futuro, é realidade. Outra realidade, você está usando a inteligência artificial a favor do seu trabalho? Me conta aí uma dessas piadas. Conta até 2. Pois conte. 1, 2. Será que você conhece realmente ferramentas que podem ajudar no seu trabalho, trazer mais eficiência? Porque às vezes nós vemos inteligências artificiais para tudo hoje. Mas foque, né? Quando você foca em buscar soluções, você vai achar mais do que você imagina para a sua empresa. Uma coisa que você pode colocar, uma tarefa estratégica, né? Que você pode colocar no seu roadmap aí, no seu planejamento estratégico, é focar em ver quais atividades repetitivas ainda estão sendo feitas manualmente. Ainda estão sendo feitas por um funcionário. Não tenha medo, né? Ajude a sua equipe a entender que não tem que ter medo de fazer robotizações, automatizações, porque você vai conseguir ajudar aquela pessoa a fazer outras atividades, né? Afinal, a sua empresa tem que estar sempre em franco crescimento. E por fim, você tem que sempre fazer um monitoramento de tudo que você planejou. Então, você colocou suas tarefas, definiu o que é tático, definiu prazos, definiu para quem que vai as tarefas, faz o monitoramento. Isso é muito fácil, como a gente falou, né? Matriz de atividades é uma delas. A gente pode depois fazer um vídeo até só dedicado a isso, né? Como que eu posso fazer matriz de atividades. Faça a avaliação constante de como que você está fazendo essa delegação de tarefa. Converse com os delegados, isso é muito importante. Olha que legal, né? Procure saber, quando você tem uma ampla rede de contato, e é muito importante você conhecer o que o seu colega ou outros empresários fazem. E você realmente fazer estudo de casos ali. É muito importante isso porque você vai trazer, não exatamente copiar, mas você vai trazer insights de que outras empresas estão fazendo. Você vai criar o seu modelo de negócio. É realmente lição, né? É como se você ir num evento, ir qualquer tipo de ambiente que proporciona essa troca, depois você trazer vai fazer a sua lição de casa. Então, eu tenho certeza que com esses insights que a gente acabou passando aqui, temos muito mais a se aprofundar ainda nesse tema. Quando a gente fala de sair de operacional para estratégico, uma infinidade de conteúdo que a gente pode ainda passar para vocês e coisas que nós vivemos, isso que é importante, né? Nós vamos aqui sempre para passar o que nós já vivemos, o que vivemos com os nossos clientes. Então, são realmente situações que foram vividas, não somente situações que nós lemos ou realmente só vimos por aí. Não, nós vivemos o que a gente sempre traz aqui de insights para que vocês possam aplicar já na sua empresa. Ficou com dúvida? Deixa algum comentário. Tenho certeza que mais conteúdos virão para que vocês possam continuar na jornada de crescimento para você como líder e para a sua empresa.